Salmo de número 84, intitulado pela Sociedade Bíblica como Saudades do Templo. Este salmo é atribuído aos filhos de Corá, mas muitos, e a maioria deles, atribuem este salmo a Davi, pela forma que foi escrito e também pela experiência, pela vida do servo Davi, do rei Davi. Então, muitos atribuem a Davi este salmo, o salmo de número 84, que fala sobre o tabernáculo. E o texto diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Irmãos, quando o salmista declara aqui quão amáveis são os teus tabernáculos, ele está falando aqui deste lugar que era agradável, prazeroso, a alegria e o prazer de estar neste lugar para adoração, para culto, para engrandecer o Senhor. E por que ele declarava isso? Por causa do ambiente, por causa do lugar, daquilo que ele contemplava ali. Por isso ele qualifica como um lugar amável, agradável. E é por causa do modo como Deus habita ou se movia naquele lugar. Ali via-se o amor, a misericórdia, a graça do Senhor, o cuidado de Deus sobre a vida do seu povo. Os irmãos lembram que o tabernáculo, esse lugar, esse ambiente, dividido em 3 lugares, o átrio, o pátio, o santo lugar e o santo dos santos. E para o povo de Israel, nesses dias, irmãos, contemplar o tabernáculo, ver este lugar, eles viam a glória de Deus e viam o que isto representava. Eu já disse para os irmãos em outra feita que só o povo de Israel, ao contemplar e ver o tabernáculo erguido, levantado, eles sabiam que era o lugar onde havia a manifestação da glória de Deus, lugar onde Deus se revelava, lugar onde Deus restaurava, lugar onde Deus falava, lugar de Deus, onde Deus corrigia, disciplinava, conduzia, orientava o povo de Israel. Só o fato de estar na porta do templo, porque ao estar na porta já se contemplava, por exemplo, a bacia, o lugar de se lavar, simbolizado hoje para nós o batismo. Na bacia viu o altar do sacrifício, o lugar onde sacrificavam os animais para perdão de pecados. Depois o santo lugar, contemplava lá no Santo dos Santos a mesa, a arca, tudo simbolizando a presença de Deus, a glória de Deus, o pão, o suprimento, o cuidado, a orientação de Deus, a palavra de Deus. Então, para o povo de Israel, e aqui de maneira muito especial o salmista, ele declara aqui o quão amável e agradável, prazeroso era poder estar no tabernáculo, contemplar e ver a glória de Deus. Lugar onde há lugar para arrependimento, para perdão, onde vidas eram restauradas, consoladas, o povo de Deus sendo ministrados ali pelo Senhor. E a declaração, Senhor dos exércitos, Deus vivo, Rei meu e Deus meu. Quão amável. Quão amável é, irmãos, podermos estar reunidos com o povo de Deus, estarmos na presença de Deus em adoração, buscando assim o Senhor. E o salmista, no versículo número 3, continuando a leitura, ele diz assim: O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aqui é como que o salmista, ele manifesta aqui, se é que é possível isso, uma inveja santa. Uma inveja dos pardais, dos passarinhos, que agora habitam na casa do Senhor. Alguns pássaros sobrevoavam sobre o lugar, sobre o tabernáculo. Alguns pousavam, alguns faziam ninhos, alguns ali criavam seus filhotes. E agora o salmista, como a maioria acredita, e eu também, que era Davi. Davi está distante. Davi está longe. Davi está sendo perseguido. Davi, dele foi tomado o trono.
Davi agora está longe do tabernáculo. Ele está com saudade do templo. Ele sente essa falta e o desejo de estar na casa do Senhor. E aí ele declara isso: os pardais encontrou casa, as andorinhas ninhos para si, e eu, Senhor, estou distante, estou longe da tua casa. Mas ele mesmo assim ainda declara: eu, Senhor, os teus altares, Rei meu e Deus meu. Porque Davi sabia, irmãos, que ele podia, em qualquer lugar, buscar a face do Senhor e encontrá-lo. Se os irmãos forem lá para o Salmo 63, Davi, nesta situação, sendo perseguido por Absalão, que usurpou o seu trono, e ele agora está distante. No Salmo 63, ele diz que quando ele meditava e clamava ao Senhor, mesmo lá no deserto, ele contemplava a face do Senhor e levantava um altar. E a palavra diz que quando ele buscava ao Senhor e meditava na grandeza, na glória e no cuidado de Deus sobre a sua vida, mesmo longe, ele era alimentado e fortalecido como se tivesse se alimentado com um alimento muito forte, que trazia para ele sustento. Mas ele declara aqui, irmãos, esse desejo e alegria de poder estar, mas agora ele não pode. Por isso ele cita os pássaros, eles estão e até fizeram ninhos. Mas é interessante, né, irmãos, e a gente encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 7, quando os discípulos estão correndo risco de morte, os fariseus perseguindo, havendo uma certa cobrança ali, eles com medo, Jesus fala para eles assim: olha, não tenham medo daquele que pode até tirar a sua vida, e só. Mas é bom que vocês tenham medo daquele que pode não só matar, mas lançá-los no inferno. E não se preocupem, porque vocês valem muito mais do que os passarinhos. Porque há aqueles que vendem alguns pássaros por um determinado valor, mas vocês valem muito mais do que os pássaros. Eu creio que talvez o Senhor tenha falado isso no coração de Davi, quando ele está declarando isso no versículo 3. E no versículo 4, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Irmãos, como são felizes os que habitam, os que moram em tua casa, os que podem estar na presença de Deus, irmãos, espiritualmente, em Cristo Jesus, estão na presença de Deus. E ele está falando, muito feliz, alegre, ou como eu disse na quinta-feira, paz com Deus. Aqueles que creem desta forma e podem buscá-lo espiritualmente. Ele está dizendo, como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente. Irmãos, louvam sem cessar. Irmãos, temos muito pelo que louvar. Nós vemos e veremos muito para podermos louvar. Quando nós buscamos o Senhor, estamos na sua presença, como a palavra de Deus mesmo diz, quando nos reunimos como igreja, povo de Deus, na presença de Deus, Deus está presente com o seu povo. E nós podemos contemplar e ver a glória de Deus, o cuidado de Deus, a palavra de Deus sendo ministrada a nós. Ainda que seja, em alguns momentos, uma correção, não é? Mas o amor de Deus sobre a nossa vida, graça e misericórdia. Por isso ele declara aqui, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Versículo 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Bem-aventurado o homem, abençoado, irmãos. Abençoado quando a força, nossa força, ela está em Deus. Bem-aventurado nós somos, irmãos, quando temos a força em Deus. Força, irmãos, para crermos. Força, irmãos, para obedecermos. Força, irmãos, para sofrermos. Somos felizes, irmãos, quando os modos de Deus estão nele. Quando a palavra de Deus está impregnada em nós, irmãos, quando nós estamos firmados na doutrina, nos preceitos de Deus, nos seus princípios, quando as suas promessas elas são gravadas no nosso coração,
E quando isso acontece, irmãos, podemos declarar como salmista, há intensidade e entusiasmo na fé, no culto e na vida religiosa. Há empolgação, ânimo, entusiasmo no Senhor, porque a nossa força está no Senhor. Eu sempre tenho dito aqui, irmãos, permaneça animado, fortalecido no Senhor. No Senhor nós renovamos as nossas forças. Às vezes somos abatidos, irmãos, mas não desanimados, não é assim que diz o cântico? Às vezes, irmãos, somos tentados a cair, muitas vezes até caímos, mas o Senhor nos ergue, nos levanta, nos põe de pé, irmãos. Nós somos abençoados, irmãos, porque a nossa força, ela está no Senhor. E aí, irmãos, podemos crer, podemos obedecer. Nós podemos nos alegrar no Senhor, porque a palavra de Deus, ela fala no nosso coração, traz vida a nós, traz-nos renovo. Versículo 6, o qual, diz o texto, passando pelo vale árido, ou vale de Baca, em algumas traduções, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo, de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Na determinação, irmãos, e desejo de fazer essa viagem, porque o povo de Israel, para estar no tabernáculo, para estar no templo, para estar neste lugar, muitos deles faziam viagens longas. Passavam por caminhos perigosos, difíceis. Em alguns momentos, quem sabe, tinham que se defender dos malfeitores. Em alguns momentos tinham que se defender de bestas feras no caminho. Eles passavam por dificuldades, passavam por lugares difíceis, lugares complicados para a viagem. Mas eles iam, irmãos, de força em força. Eles estavam determinados a isso, eles tinham esse desejo, irmãos, de estar lá na presença de Deus. Porque como o salmista aqui declara, lugar bom, agradável, presença de Deus, o cuidado, a misericórdia, o amor de Deus sobre as suas vidas, isso era prazeroso. Então eles tinham esse desejo, essa determinação, essa força para fazer essa viagem, ainda que fosse difícil. Ainda que tivesse que passar por esse vale árido, vale de Baca. Lugar difícil, lugar muitas vezes bem frequentado por cada um de nós. Que às vezes é necessário e até é bom, desagradável a princípio, passar por lugares assim, difícil, complicado, mas muitas vezes saudável, porque é necessário para nosso fortalecimento e nosso crescimento, muitas vezes até mesmo seguro e proveitoso. E no esforço, irmãos, de estarmos na presença de Deus, de estarmos na casa de Deus, de estarmos reunidos com o povo de Deus, de estarmos na presença do Senhor, neste esforço, irmãos, do povo de Deus, nosso, declaração do salmista, havia consolo, irmãos, na aflição, havia refrigério. Muitas vezes, por causa deste esforço, beneficiava até mesmo outros. Como a gente precisa lembrar disso, irmãos? Às vezes para nós está difícil, a luta é complicado, mas precisamos nos esforçar, irmãos. Porque com o nosso esforço, muitas vezes você está beneficiando outros. Com a sua dedicação e força, você está beneficiando outros que te veem, contemplam. Quem sabe até mesmo na sua casa, na sua família, os seus parentes. Muitas vezes por causa do seu esforço em poder estar na presença de Deus, perseverar em santidade, temor, obediência, fidelidade, o Senhor vai quebrantar e transformar outros através da sua vida. Agora é claro, irmãos, que a gente precisa lembrar que a palavra diz que são as chuvas que enchem o manancial. O texto está dizendo ali, de bênção cobre a primeira chuva. Precisamos lembrar, irmãos, que tudo vem de Deus. O esforço só não basta. É o Senhor que faz. Mas também não podemos, nos acomodar,
desanimarmos, precisamos ir, como diz o texto, de força em força. O versículo 7 ele fala isso. Prosseguir é preciso. É preciso avançar, irmãos. O texto diz, vão indo de força em força. Não pode parar, não pode retroceder. Tem que avançar sempre, de força em força. Com vigor. De uma ordenança a outra, de um dever a outro, de uma graça a outra, de fé em fé, virtude a virtude, conhecimento a conhecimento, até que alcancemos o objetivo. Possamos estar na presença de Deus. A oração, irmãos, versículo 8, olha o que diz o texto. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. A oração, irmãos, ela não é limitada ao templo, ao santuário. Deus, Ele está aqui, é Deus presente. É Jeová Samá, Deus presente. É Deus neste lugar, é Deus onde o povo de Deus está. É Deus estando onde você está. Porque você está em Deus. E aí a oração, irmãos, ela não é limitada. Como eu disse, o Salmo 63 nos mostra isso. Davi busca o Senhor, ele ora, ele levanta o altar e a sua oração é ouvida. Ele é alimentado, ele é sustentado, ele é fortalecido. Porque é notório Deus presente. O grande eu sou. O Senhor, Deus vivo. O Deus que tudo é sabedor, que é o Todo-Poderoso, é Deus fiel, é Deus da graça, misericordioso, um Deus imutável. Ele não é homem para mentir, Ele é fiel, irmãos, para cumprir a sua palavra. E Ele prometeu, e Ele vai até o fim. Por isso Ele declara, Deus dos exércitos. É o Deus criador de tudo, irmãos. O grande eu sou, da terra, do céu, da lua, das estrelas, dos anjos, dos demônios, do homem, da natureza. Ele é criador de tudo. Ele é o Deus dos exércitos. O Deus que pode enviar anjos para nos socorrer. O Deus que amarra e anula e impede o agir dos demônios. O Deus que aviva e levanta homens bons, mas invalida homens maus. Destrona, tira. Ele é Senhor. Ele é o Deus que reina. Eu vejo muito povo de Deus, às vezes, preocupado com algumas coisas, principalmente na nossa nação. É claro, irmãos, que a gente fica e precisamos orar. E precisamos orar mesmo. Agora lembre-se que o meu Deus e o teu Deus, é Ele que reina. Não é o Lula, não. É o nosso Deus que reina. E que é o Senhor. Ele é Senhor. Do céu, da terra e de volta redonda. E o salmista declara aqui, Senhor Deus dos exércitos. Deus que é o Todo-Poderoso. O Deus de Jacó, irmãos. O Deus do escolhido Jacó. Quando você lê na Bíblia Jacó, meu irmão, minha irmã, lembre-se sempre, é o Deus da aliança. Deus que te escolheu, que te chamou, assim como Jacó, desde o ventre. Ainda que ele tenha feito bobagem. Deus não desistiu dele. Deus cumpriu toda a sua palavra e promessa que ele tinha na vida dele. E o Senhor declarou isso para ele. Vou cumprir na sua vida. E é tremendo, irmãos. Deus de Jacó. Deus que pode ser vencido pela oração. O texto diz que o Senhor, quando está ali ministrando na vida de Jacó e o restaurando, o curando, quebrantando, transformando a sua vida, mudando o seu nome. A palavra diz que o próprio Senhor diz assim, lutaste com Deus e prevaleceste. Ele lutou em oração e ele venceu. Não te largo até receber a bênção. E ele recebeu a bênção. Ele buscou o Senhor. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus que nós podemos buscá-lo. E o Deus que não resiste. É tremendo isso, né, irmãos? A Bíblia diz assim que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Deus não procura muitas vezes um homem perfeito. Ele procura homens íntegros, retos, coração totalmente dele e quebrantado, que se humilha e que reconhece que ele é Deus. Versículo 9. Olha
Ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Escudo nosso, o nosso escudo, a oração, irmãos, a fé que nós temos no Senhor. Deus que vê aqueles que são dele, ouve a oração dos seus, aqueles que são seus ungidos, ungidos do Senhor. E o próprio Deus, irmãos, que nos defende, o ungido do Senhor, que veio para ser sacrificado, morrer no meu e no seu lugar, para trazer para você libertação, restauração, perdão, te fazer e me fazer filho de Deus. É a declaração no versículo 9, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Irmãos, nós precisamos crer neste cuidado, no amor, na misericórdia do Senhor. O que Ele é para nós, irmãos. O que nós queremos dEle. O que nós precisamos. Onde nós queremos estar. Senão nele. Na presença dEle. Escondido nele. O tabernáculo, irmãos, era lugar de refúgio também. Algumas coisas que aconteciam com o povo de Israel, um acidente ou uma defesa de um bandido, alguma coisa, se matasse alguém e às vezes alguém queria vingar, até descobrir realmente se foi acidente ou não foi, se foi maldade ou não. As famílias, às vezes as pessoas queriam pegar e vingar, e aí eles fugiam. Muitas vezes para algumas cidades que a Bíblia fala que eram construídas para isso, para refúgio, mas o lugar principal era o tabernáculo. Vocês já lembram quando a palavra de Deus fala, quando ungido ou quando alguém, um dos salmistas que queriam entrar e tocar na ponta do altar, já ouviram isso? Até um hino, um louvor que fala sobre isso, tocar na ponta do altar, nos chifres do altar, o altar tinha 4 chifres, simbolizando o sacrifício de Jesus, onde os animais eram sacrificados, e quando alguém corria e entrava no tabernáculo e tocava no altar, tocava no chifre, tocava naquele lugar de sacrifício, ninguém mais podia tocar nele, até ser julgado e constatado se realmente ele era culpado ou inocente. Ele era protegido pelos levitas, ele era protegido pelos sacerdotes, ele era protegido pelo Senhor. Onde nós queremos estar, irmãos? A não ser nele, guardados por ele, protegidos nele, era o desejo de Davi. E olha o versículo 10, que tremendo. Pois um dia nos teus átrios, no pátio, lugar de levar os animais para sacrifício, mas era um lugar também de festa. Lugar de festejar e comer o churrasco dos animais que eram sacrificados, a gordura queimada e a carne servia para alimento. E ali havia festa e o povo de Deus dançava e glorificava e louvava ao Senhor. Na presença de Deus, no átrio, no pátio, lugar aberto, dentro do tabernáculo, onde o povo podia estar e celebrar ao Senhor. E por isso ele diz, um dia, Senhor, um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ainda que ele conseguisse chegar na porta, ele preferia do que estar em qualquer outro lugar. Um dia, quem sabe um dia, meu irmão, minha irmã, para ouvir a palavra de Deus, para se arrepender. Um dia, para crer, para adorar, para ter comunhão, para ser avivado. Melhor do que 1000 dias de vitórias na guerra. Davi era um guerreiro vencedor, irmãos. Mas ele preferia um dia na presença do Senhor. Maior prazer do que vencendo guerras, ou quem sabe em muitas boas colheitas, quem sabe ganhando muito dinheiro, ele preferia estar na presença de Deus. Porque era agradável, era bom e era proveitoso. Irmãos, a palavra de Deus diz que todo aquele que se aproxima de Deus, crendo que Ele existe, é galardoado.
Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, ou você que está parando para ouvir um pouco, ou cultuar ao Senhor nesta noite, nunca é em vão. Nunca. Você nunca, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, vai sair de mãos vazias da presença de Deus. Você só sai de mãos vazias se você quiser. Por isso Davi gostava de aproveitar a oportunidade, ainda que fosse única, de poder ouvir, de poder adorar, de poder cultuar, de poder estar com os irmãos, porque era agradável, proveitoso, útil. Não só agora, mas também uma preparação para o futuro, para os dias que virão. É igual a Santa Ceia, irmãos. Por que Jesus determinou, deu essa ordem, né, de estarmos participando da Santa Ceia? Porque ao participarmos da Santa Ceia, comemos do pão e bebemos do cálice, isso nos traz renovo, fortalecimento. É a convicção, certeza de Cristo em nós. Quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, não é apenas um pedacinho de pão e um cálice de suco de uva, não. É corpo e sangue de Jesus em nós, que traz vida, renovo, salvação, fortalece até os ossos. Calvino dizia que a presença de Jesus na Santa Ceia é tão real para aqueles que creem, que é possível que você saia curado fisicamente quando você comer do pão e beber do cálice. E eu já vi isso acontecer, e isso acontece. Para aqueles que creem, para aqueles que podem desfrutar, quem sabe nem que seja de um dia, na presença do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, aproveite agora, tá? O hoje, que você pôde estar aqui. Versículo 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Sol e escudo. É a fonte, irmãos, de todo o bem, da proteção, de tudo aquilo que Deus ministra e nos dá, irmãos. Agora, se tem alguma coisa que o Senhor retém, é porque não é bom agora. Se o Senhor não está te dando alegria agora, se o Senhor não está te dando aquilo que você espera ou queria receber agora, é porque não é bom que seja agora. É bênção também quando o Senhor retém. É Deus cuidando de nós. E o salmista sabia disso, irmãos. Que o Senhor é o nosso escudo, é a nossa proteção. Ele cuida de nós, irmãos. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós podemos estar equivocados com algumas coisas. Eu disse aqui outro dia, né? Quantos que hoje, de repente, estão casados, bem casados, né? Glória a Deus por isso. Mas, de repente, olha para trás e encontra alguns ou algumas do passado e fala, meu Deus, que livramento, né? E, às vezes, na época, você chorou, você esperneou, você arrumou briga, porque você achava que era o amado da sua alma, a amada da sua alma, arrumou confusão. E não deu certo. Não é? Não deu certo. E hoje você olha... Glórias a Deus. Eu brinco com a minha esposa e falo, Rose, quanto livramento Deus te deu, hein, Rose? Que barbaridade. Irmão, minha irmã, às vezes algumas coisas você não está recebendo agora, é porque é bom que não seja agora. Bênçãos sejam elas, quais forem. É namorado, é casamento, é emprego, é dinheiro, é promoção, seja lá o que for. Talvez não seja bom agora. Ele é nosso escudo. Ele é o Deus que é a nossa proteção, a nossa segurança. Ele dá graça e glória e nenhum bem só nega aos que andam retamente. Por último, versículo 12. Fala de fé, de confiança. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Confiança, irmãos, é a única coisa que faz um homem bem-aventurado. Muito, muito feliz. E como é feliz, irmãos? Por todas as coisas, em todos os tempos, em todas as circunstâncias, nós temos a bênção do Senhor. Temos a misericórdia para perdoar, seu poder para proteger, sua sabedoria para nos guiar, sua fidelidade para a nossa preservação
sua suficiência para suprir, temos a certeza da bênção do Senhor. Quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos.